Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Muito interessante que quando nós vemos essa passagem do Evangelho, geralmente nós nos situamos muito dentro da oração. E nós não percebemos muito o que Jesus está dizendo antes dele dizer que nós devemos rezar a oração do Pai Nosso. Como é que o santo reza? Na verdade, é isso que ele está dizendo, né? Como é que um católico deve rezar? Aí Jesus, provavelmente, né, ele viu como é que os judeus rezavam. Bem, para nós entendermos melhor, quando nós vamos lá na Terra Santa, lá dá para nós vermos, né, as três religiões monoteístas, elas estão bem claras ali. Ali está o judaísmo, está o cristianismo e está o islamismo. E realmente a gente percebe que cada um tem sua forma de rezar. Bem, se nós formos olhar o judeu rezando lá no Muro das Lamentações, eles ficam o tempo todo, né, com os livros de orações dele, né, a Torá, e eles ficam sempre se gesticulando assim, para cima e para baixo, fica assim o tempo todo. Direito para esquerdo, vai lá, fica assim o tempo todo. Já os muçulmanos, no lugar onde eles estiverem, eles se dirigem para Meca, né? Vê a direção, eles colocam um tapete no chão e ali eles começam as orações deles. Eles ficam em pé, se inclinam até a metade, depois se ajoelham, depois levantam, se inclinam de novo, aí ficam em pé. É assim o gesto. A forma deles rezarem é assim. Se nós olharmos nos filmes, né, a gente vê os índios rezando, né? Pelo menos é o que mostra lá, não sei se era assim. Aí o fogo ali no meio, eles ficam em volta do fogo, batendo na boca assim, ficam rodando em volta do fogo, pulando, fazendo um monte de gestos. Mas como é que o católico reza? Vou voltar de novo. Elias, na semana passada, né? Ele lá com os profetas de Baal. É muito engraçado, não tem como não rir, né? Aí está lá, ele leva o povo para tomar uma decisão, porque aquela Jezabel tinha introduzido o paganismo e a idolatria no meio de Israel, porque
Era ela que comandava, né? Porque tinha o rei Acabe, mas era ela que estava por trás de tudo, né? Acabe era apaixonado por ela, então se deixava levar. Então ela introduziu o paganismo. E Elias chegou no momento que ele foi lá no monte e disse: olha, vamos reunir todo o povo, vamos decidir agora quem é verdadeiramente o Deus de Israel, a quem vocês devem adorar. E ali tem toda aquela situação, né, do novilho que é colocado. Aí Elias diz: então comece as orações de vocês para ver se vai descer fogo do céu. E os homens começam a gritar e falam, e não sei o quê, e se jogam no chão, e faz um monte de gestos. Aí Elias começa a fazer gozação, né? Olha, grita mais alto, porque de repente o Deus Baal deve estar envolvido em muitos negócios. Então faz o seguinte, grita mais alto, porque ele deve ter feito alguma viagem. E é por isso que ele não está conseguindo ouvir. E diz que esses homens faziam e rasgavam as roupas e faziam um monte de gesto. E nada, Elias foi lá, fez uma oração, fogo do céu caiu. Então Jesus está mostrando para nós, como ele diz assim, olha, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Olha, eles pensam que serão ouvidos, Jesus está dizendo, por força das muitas palavras. E Jesus disse assim, olha, quando vocês forem rezar, faça simplesmente isso. Pai nosso que estás no céu, aí começa essa oração, pronto, vocês entenderam? Gente, quanto dura um Pai Nosso de tempo? Hoje eu estava pensando em calcular, mas não deu tempo, né? Mas eu acho que 1 minuto, no máximo. Pai nosso que estás nos céus. Sem gritaria. Sem muitos gestos, gesticulações. Aí ele está dizendo, porque dá a impressão, ele está dizendo, esses gestos exagerados e essas gritarias, dá a impressão que o pai não está ouvindo e não sabe o que você está vivendo. Ele está dizendo, antes mesmo de você pedir, o pai já sabe. Então, esses gestos exagerados que muitas pessoas fazem por aí nas orações, é como se tivesse assim, ei, olha para mim, eu estou pedindo. É como se tivesse fazendo assim para ele, porque é como se ele estivesse distraído, pensando em outras coisas. Ei, olha para cá. Aí fica gritando. Aquela gritaria, e não sei o que e tal. Às vezes eu fico olhando na TV, né, os evangélicos rezando, né? Eu estou falando aqui dos gestos dele, né? Um dia meu irmão estava falando, nossa, você já viu como é que eles estão rezando agora? Eu disse, como? Agora eles ficam dançando funk. Aí coloca lá as músicas de funk, aí fica o pastor lá dançando para lá e para cá, e o pessoal faz aquele monte de gesto. Eles estão rezando, não sei o que é aquilo. Parece que está fazendo com que Deus... Porque Deus é distraído, né? Aí tem aqueles que chegam lá e batem a mão no chão. Oh, Pai amado, e bate assim. Aleluia! Oh, e bate. É para ver se ele ouve, porque o cara está distraído. Ele é surdo. Mas como é que um católico reza? Eu vou falar a partir da conversão de um protestante ao catolicismo. Tem um monge que já morreu, claro, o nome dele é Thomas Merton. Ele era protestante. Ele escreveu um livro chamado As Montanhas dos 7 Patamares. Nesse livro, ele narra como se deu a conversão dele ao catolicismo. O livro é muito desgastante, viu? Porque vai e volta, você pensa que o cara vai se converter em nada, aí fica lá. Tem que ter muita paciência para ler esse livro. Mas a conversão dele se dá mesmo num gesto. Ele entrou uma vez numa igreja católica, ele nunca tinha entrado numa igreja católica, e ele viu uma menina
entrando. Ele ficou lá, né, no fundo. Uma moça entrou, olhou para o Santíssimo Sacramento, ele não sabia que era o Santíssimo, né? E simplesmente ela fez esse gesto. Lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, naquele silêncio, um gesto simples. Colocou as mãos postas. Claro, se ajoelhou, né? Não podemos esquecer se ela se ajoelhou. Colocou as mãos postas. E ali ela ficou. O homem se converteu. Só nesse gesto. Ele disse que a menina rezou com tanta devoção, ela fez aquele sinal com tanta devoção, com tanta confiança. Olha bem, não tinha desespero. Aqueles profetas de Baal, eles rezaram no desespero. E gritava, rasgava, batia no chão, rolava, rodava. Parece até que o cara está com o diabo no corpo, né? E roda para lá, e roda para cá, e canta, e não sei o quê, e grita, e não sei o quê, e papai. E tal. Tem uns que chegam no final da oração, está até cansado assim, e diz que foi a oração do fogo. É, só se for outro fogo, não sei que fogo foi esse. Aquele gesto. Olha como é que é o gesto de vocês, né? Nós, quando vamos à missa. Porque eu quero dizer para vocês que Jesus está falando dos gestos exagerados e dos gritos sem necessidade. Porque se nós estamos diante de Deus, e como ele está dizendo que Deus é o nosso Pai, então como é que um filho vai desesperado diante do pai, como se o pai não estivesse vendo? Gente, esse mundo está aí, e ele existe, porque Deus não para de pensar nele. Tudo que acontece no mundo, é por isso que Jesus fala que não pode cair um fiapo de cabelo ou uma folha que o pai não esteja vendo, porque é assim, olha, tudo está diante de Deus e existe porque Deus pensa. Se Deus parar de pensar, tudo desaparece. Tudo desaparece. Se Deus parar de pensar em mim, eu desapareço. Por isso que a gente diz que Deus está atento, né? É nesse sentido, Deus está atento por causa disso. Então, quando nós vamos diante de Deus, Deus já sabe o que nós estamos vendo. Não precisa ficar com gritaria. Então, voltando, né? Na missa. Olha os gestos que nós fazemos. Tudo gestos delicados e simples. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pronto. Aqui nós estamos dizendo, em nome da Santíssima Trindade, agora nós nos colocamos diante da presença de Deus. Não precisa fazer o sinal da cruz e inventar um triângulo no meio, porque aqui não foi o bastante. Aí você joga um triângulo no meio, um quadrado, para ver se ele... Não, só isso aqui. Pronto. Aí depois, qual o convite que o sacerdote faz? Olha, inclinemos a nossa cabeça. Pronto. E peçamos perdão a Deus. Oremos. Aí faz um momento de silêncio, para dar um tempo para vocês colocarem as intenções de vocês, e o padre já está colocando as intenções de todo mundo. Depois, o que é que a gente faz? Vem a leitura, todo mundo senta como vocês estão sentados agora. Está exigindo aí alguma coisa? Empurra a pessoa do lado para a direita, empurra para a segunda da direita, está todo mundo quieto. Porque Deus está falando. Então, como é que Deus está falando e eu tenho que ficar fazendo um monte de coisa na frente dele? Ele já está falando. Tem como você ouvir alguém distraído? Aí chega na hora da consagração, Deus veio no nosso meio. Aí o sino ali toca para chamar a atenção de todo mundo. Ei, ó!
Ele vai chegar no nosso meio agora, o sino toca, então, aí todo mundo se ajoelha. Olha, um gesto de ajoelhar-se. Simplesmente se ajoelha. O padre faz a oração, Jesus e o Verbo divino se encarnou. Aí nós ficamos assim, extasiados, né? O sacerdote ergue, aí nós olhamos. Nossa, é Ele. Depois o cálice, o sangue. Tudo com tanta simplicidade. Depois a gente reza a oração do Pai Nosso, né, que o sacerdote abre as mãos. Você vê, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. O sacerdote abre as mãos. Olha, num gesto simples, ó. Não é assim, fazendo um monte de coisa. Não. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Simples. Na hora da comunhão, recebe, se ajoelha, fica ali quieto com o Senhor. Os gestos do católico, quando vai rezar, são gestos simples e delicados. Sem muito alarde. O que faz muito alarde, fica gritando e bate no chão e não sei o quê, é quem não confia em Deus. Está tentando distrair porque acha que ele está... Você sabe aquela história do rapazinho que tinha um garotinho dentro do avião fazendo os desenhozinhos dele e tal. Aí deu um problema lá no avião e o pessoal começa a gritar desesperado, o desespero, aí a pessoa passa perto do menino, menino, você não está sabendo o que está acontecendo, o avião está prestes a cair, não sei o quê, e por que você está quieto assim? Aí ele disse assim, o meu pai é o piloto, e voltou a desenhar. Claro, o entendimento é esse. Para que tanto desespero? Se nós confiamos que Deus existe e Ele é o nosso Pai. Para mim é assim, ó, se tiver de acontecer, vai acontecer. Sou assim. Se tiver de acontecer, vai acontecer. O importante é que eu esteja em paz. E sem pecado. Pronto. Sempre pronto. Um dia vai chegar a minha hora. E eu tenho que estar sempre pronto. Tranquilo. Como é que você está? Porque, olha bem, o que é que acontece depois da oração do Pai Nosso? Bem, Pai Nosso que estás no céu, o que é que eu vou fazer agora? Bem, eu estou de joelho, eu fico quieto. Fico lá, já fiz, né? É a oração de todas as orações, agora eu fico quieto. Fico ali, nos braços do Pai. Às vezes tem pessoas que pedem para eu rezar e dizem assim, padre, olha, reza por mim. Aí eu vou lá, eu digo assim, eu rezo como os santos. E como é que os santos rezam? A pessoa coloca a necessidade dela, eu digo assim, olha, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou se não, eu coloco a mão assim na cabeça, ou se não, convido a pessoa a rezar comigo, e eu olho assim para Deus, ó, aí, está aí, o senhor sabe, né? Acabou. Não precisa mais nada. Não, o senhor rezou tão rápido. Se Deus já sabe da situação. Padre, o senhor reza pelo meu filho, que estou vivendo isso? Aí eu estou lá, está um crucifixo, né? Eu olho para o crucificado assim e digo assim, só no olhar eu digo assim, tá aí. Aí a pessoa, olha, já rezei, já coloquei, viu? Está tudo na mão de Deus. Vamos agora esperar para ver o que é que vai dar.
naquele desespero, coloca a mão, ai Senhor, aí narra toda a história da vida da pessoa, como se Deus não soubesse a história da vida da pessoa. Ah, Pai amado e glorioso, o Senhor criou essa pessoa, o pai dela se uniu com a mãe, aí foi gerado, nasceu no dia tal e tal. Aí no final, depois de mais de 1 hora falando um monte de coisa, aí diz assim, porque ela está precisando cuidar da barriga dela, que ela está tendo muitas dores. Aí no final fala isso. Fala um monte de coisa, para no final dizer, olha, está com dor de barriga. O senhor entendeu? Vê o que é que você pode fazer. É tão simples que a pessoa fica assim, não, estou pouco, você tem que falar mais coisas. Não, ele deve estar, faz um gesto, faz alguma coisa, pula em volta, roda, faz assim, vai lá e grita para lá, e grita, ele vai ouvir e está ouvindo, e pula, e não sei o que, rasga a roupa agora, e não sei o que e tal. Santo Antônio estava lá, a pessoa com um problema, ele simplesmente... Pai nosso que estás nos céus, pronto. Simplesmente tocava assim, a pessoa ficava curada, acabou. Como é que você reza? No desespero ou na calmaria? Só que eu estou falando para vocês que para eu chegar a essa conclusão não foi fácil, não. Porque antes, quando eu ia rezar, eu falava, eu gesticulava, eu gritava, eu pulava. Chegou um momento que eu disse, ai, não é bem assim, não. Aí Jesus fala que não precisa de gritaria, então para que eu vou ficar gritando? Mas, claro, né, se você, quem quiser gostar de gritar, pode continuar gritando, não tem problema. Né? Não é pecado gritar, não é pecado pular. Só que Jesus está dizendo que não há necessidade, né? Mas se você quiser, não tem problema. É tranquilo, é em paz. Porque eu estou dizendo que o católico, quando ele reza, é assim. Ele faz a oração, se ajoelha e silencia. Vou terminar com Santa Bernadette, né? Quando ela aparece, Nossa Senhora de Lourdes aparece para Bernadette. Aí convida ela a rezar. Aí, primeiro que ela já estava em êxtase, porque estava vendo Nossa Senhora. É uma graça do momento. Aí, simplesmente, quem estava vendo, via ela fazer assim, olha. Ela pegava o terço, fazia o sinal da cruz, já estava de joelho, né? Se ajoelhava, pegava o terço, fazia o sinal da cruz, e ali ficava balbuciando, né, o Pai Nosso e a Ave Maria. Aí perguntaram para ela, né, ela disse que era assim que Nossa Senhora fazia. Nossa Senhora pegava o terço e fazia assim, ela acompanhava. Nossa Senhora só não rezava a Ave Maria, porque era ela, né, dirigida a ela, a intercessão dela, só rezava o Pai Nosso junto com ela e depois silenciava. Olha que gesto lindo, né? Simples, ó. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai Nosso que está nos céus, Ave Maria. E agora ali já colocou a situação, né? A pandemia. Pronto, pandemia. Estamos em tempo de pandemia. O vírus está à solta. Pronto. Ouviu? Pronto, agora adora. Não, Senhor, porque o vírus está correndo para lá e para cá, e não sei o quê, e olha, ele ali, ó, passou ali na frente, vai atrás dele, pega, mata. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.